I think there never before was a meeting anything like this in this Acredito que nunca antes se realizou uma reunião como essa nessa igreja. Há tantos jovens aqui hoje. E como vocês são bonitos. Alguns de vocês vieram com dúvidas, outros com altas expectativas. Quero que saibam que passei muito tempo ajoelhado pedindo ao Senhor que me abençoasse com as forças, a capacidade e as palavras que viessem a penetrar-lhes o coração. Além das pessoas que estão nesse prédio, há outras centenas de milhares participando conosco. A cada um de vocês eu dou as boas-vindas. Sou muito grato por essa excelente oportunidade de dirigir-lhes a palavra. Estou com a idade avançada, mais de 90 anos. Já vivi bastante e sempre tive grande amor pelos rapazes e moças desta igreja. Que grupo verdadeiramente maravilhoso vocês são. Vocês falam os mais diferentes idiomas. São todos parte de uma grande família. Mas também são indivíduos, cada um com os próprios problemas, cada qual desejando respostas para as coisas que os inquietam e preocupam. Como nós os amamos e oramos constantemente para podermos ajudá-los. Sua vida está repleta de decisões difíceis e de sonhos, esperanças e o desejo de encontrar o que lhes trará paz e felicidade. Muitos anos atrás, eu tinha a sua idade. Eu não me preocupava com as drogas ou a pornografia porque naquela época elas ainda não estavam disseminadas como hoje. Preocupava-me com os estudos e o futuro que eles me proporcionariam. Era o período da Grande Depressão. Preocupava-me com a forma de ganhar a vida. Fui para a missão depois de terminar a faculdade. Fui para a Inglaterra. Viajamos de trem para Chicago. Fizemos uma transferência de ônibus para o outro lado da cidade e de lá fomos para Nova York, onde pegamos um navio a vapor para as Ilhas Britânicas. Durante a viagem de ônibus em Chicago, uma senhora perguntou ao motorista: "Que prédio é esse logo à frente?" Ele respondeu: "É a sede da Junta Comercial de Chicago. Todas as semanas, alguém que perdeu os bens atira-se de uma dessas janelas. São pessoas que não têm mais motivo para viver." Essa era a época em que vivíamos, tão difícil e cruel. Ninguém que não tenha vivenciado aquele período é capaz de compreendê-lo plenamente. Espero de todo o coração que nunca voltemos a passar por algo semelhante. Agora vocês estão no limiar da maturidade. Vocês também se preocupam com os estudos, preocupam-se com o casamento, preocupam-se com muitas coisas. Prometo-lhes que Deus não os abandonará caso andem nos caminhos dele, guiados por seus mandamentos. Esta é uma época de grandiosas oportunidades. Vocês têm muita sorte de estarem vivos. Nunca na história da humanidade a vida apresentou tantas oportunidades e desafios. Quando nasci, a expectativa de vida média de um homem ou mulher nos Estados Unidos e outros países ocidentais era de 50 anos. Agora, passa dos 75. Já pararam para pensar nisso? Na média, vocês podem esperar viver pelo menos 25 anos a mais do que alguém que viveu em 1910. Em nossa época, vemos uma explosão de conhecimentos. Quando eu tinha a idade de vocês, não havia antibióticos. Todos esses remédios prodigiosos foram descobertos e aperfeiçoados recentemente. Alguns dos flagelos da Terra não mais existem. Antigamente, a varíola dizimava populações inteiras. Isso é coisa do passado. É um milagre. A poliomielite causava pavor a todas as mães. Lembro-me de visitar um homem com poliomielite no hospital municipal. Ele estava num enorme pulmão de aço que movimentava seus próprios pulmões, bombeando-os para cima e para baixo. Não havia esperança para ele. Ele morreu, deixando esposa e filhos. Essa terrível enfermidade não nos aflige mais. Isso também é um milagre. E o mesmo se dá em outros campos. É claro que vocês enfrentam dificuldades, assim como todas as gerações que já passaram pela Terra.
Poderíamos ficar a noite inteira falando sobre elas. Mas em comparação aos desafios do passado, os de hoje são muito mais fáceis de enfrentar. Digo isso porque são contornáveis. Em grande parte, envolvem decisões relativas ao comportamento, mas tais escolhas podem ser feitas e mantidas. E quando isso acontece, transpomos o obstáculo. Suponho que a maioria de vocês esteja na escola. Fico feliz que tenham esse desejo e oportunidade. Espero que estejam estudando com afinco e que sua grande ambição seja tirar a nota máxima nas várias disciplinas. Espero que seus professores sejam generosos com vocês e que seus estudos rendam notas altas e uma educação excelente. Eu não poderia desejar nada melhor para vocês em sua instrução. Espero que os professores lhes deem as notas altas que vocês merecem. Mas hoje quero passar-lhes algumas lições de casa adicionais. Escutem bem. 1. Sejam gratos. 2. Sejam inteligentes. 3. Sejam puros. 4. Sejam fiéis. 5. Sejam humildes. 6. Orem sempre. Que tal repetirem comigo esses conselhos para que depois eu fale sobre cada um deles? Estão prontos? Sejam gratos. Sejam inteligentes. Sejam puros. Sejam fiéis. Sejam humildes. Orem sempre. Sejam gratos. Existe uma palavrinha que talvez tenha mais significado do que todas as outras. É a palavra obrigado. Encontramos termos comparáveis em todas as línguas. O hábito de agradecer é uma característica dos homens e mulheres educados. Com quem o Senhor está descontente? Ele menciona as pessoas que não confessam a mão dele em todas as coisas. São aqueles que caminham sem uma expressão grata. Sejam gratos pelas bênçãos maravilhosas que possuem. Sejam gratos pelas formidáveis oportunidades que têm. Sejam gratos aos pais que se importam tanto com vocês e que tanto já trabalharam para sustentá-los. Expressem-lhes sua gratidão. Agradeçam a sua mãe e a seu pai. Agradeçam a seus amigos. Agradeçam a seus professores. Demonstrem gratidão a todos que lhes prestarem algum favor ou os ajudarem de qualquer maneira. Ajoelhem-se e agradeçam ao Senhor por sua bondade para com vocês. Agradeçam ao Todo-Poderoso por seu Filho amado Jesus Cristo, que fez por vocês o que ninguém mais em todo o mundo poderia. Agradeçam-lhe por seu grande exemplo, seus extraordinários ensinamentos e por sua mão que está sempre estendida para erguer e auxiliar. Pensem no significado de sua expiação infinita. Leiam sobre ele e leiam as palavras dele no Novo Testamento e em 3º Nefe, capítulo 11, no livro de Mórmon. Leiam-nas e ponderem-nas em silêncio. Ajoelhem-se e abram o coração para ele, agradecendo pelo dom de seu Filho amado. Ajoelhem-se e agradeçam ao Senhor por sua igreja maravilhosa que foi restaurada neste período excepcional da história. Agradeçam a Ele por tudo o que lhes oferece. Agradeçam pelos amigos e entes queridos, pelos pais e irmãos, pela família. Que um espírito de gratidão guie e abençoe seus dias e noites. Empenhem-se por isso e presenciarão resultados formidáveis. Segundo conselho, sejam inteligentes. Vocês estão entrando na época mais competitiva que o mundo já conheceu. A concorrência é generalizada. Vocês precisarão de toda a instrução que puderem obter. Sacrifiquem um carro ou tudo o que for necessário para qualificarem-se para o trabalho profissional.
O mundo, em geral, os remunerará de acordo com o que julgar que vocês merecem. E seu valor aumentará quando vocês adquirirem mais instrução e competência em sua área de atuação. Vocês pertencem a uma igreja que prega a importância da educação. Vocês receberam o mandamento do Senhor de educar a mente, o coração e as mãos. O Senhor declarou: ensinai diligentemente tanto as coisas do céu como da terra e de debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidades das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também um conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas. Prestem atenção, essas palavras não são minhas, são do Senhor, que os ama. Ele deseja que vocês treinem a mente e as mãos para que sejam uma influência para o bem ao longo de sua vida. E ao fazerem isso, ao agirem com honradez e excelência, vocês trarão honra para a igreja, pois serão respeitados como um homem ou mulher de integridade, capacidade e competência. Sejam inteligentes, não sejam tolos. Vocês não podem enganar nem iludir as pessoas, nem a si mesmos. Muitos anos atrás, trabalhei para uma companhia ferroviária em meu escritório central em Denver, Colorado. Eu era responsável pelo tráfego de bagagens. Isso foi na época em que todos usavam o trem como meio de transporte. Certa manhã, recebi um telefonema de um colega em Newark, Nova Jersey, que disse: o trem número tal chegou, mas sem o vagão das bagagens. 300 passageiros perderam as malas e estão indignados. Imediatamente, esforcei-me para saber onde as bagagens poderiam estar. Descobri que o vagão havia sido carregado normalmente em Oakland, Califórnia. Foi encaminhado para nossa ferrovia em Salt Lake City, depois para Denver e Pueblo, no Colorado, e depois seguiu outra rota até chegar a St. Louis. Lá, deveria ter sido direcionado para outra via férrea que o levaria até Newark. Mas algum manobreiro descuidado em St. Louis deslocou um pequeno pedaço de aço de menos de 10 centímetros, a agulha de desvio, e depois puxou a alavanca para desconectar o vagão. Descobrimos que aquele vagão que deveria estar em Newark, Nova Jersey, de fato fora parar em Nova Orleans, Louisiana, a mais de 2.000 quilômetros de seu destino. O mero movimento de 10 centímetros na agulha de desvio da ferrovia em St. Louis por um funcionário desatento fez com que o vagão tomasse o caminho errado e que a distância do destino correto aumentasse enormemente. E o mesmo ocorre na nossa vida. Em vez de seguirmos um curso constante, por vezes somos influenciados por alguma ideia errada para irmos em outra direção. O desvio de nosso destino original pode ser muito pequeno, mas se continuarmos, essa curva insignificante se tornará um enorme abismo e nos levará para muito longe de onde pretendíamos chegar. Já observaram alguma vez uma grande porteira de fazenda? Já abriram uma dessas porteiras de 5 metros de largura? Quando ela se abre, é algo impressionante. Embora a extremidade perto das dobradiças não se mexa muito, em termos de perímetro, o movimento total é enorme. São as pequenas coisas em torno das quais a vida gira que fazem a grande diferença. Sejam inteligentes. O Senhor deseja que vocês eduquem a mente e as mãos. Seus pais desejam que vocês eduquem a mente e as mãos, seja qual for a área que escolherem. Consertar geladeiras ou realizar cirurgias delicadas, vocês precisam receber treinamento. Procurem a melhor instrução a seu alcance. Tornem-se trabalhadores íntegros no mundo que os aguarda. Repito, vocês trarão honra para a igreja e serão ricamente abençoados por causa desse empenho. Não há dúvida nenhuma de que a instrução vale a pena. Não desperdicem sua vida, queridos e jovens amigos. Se fizerem isso, sofrerão as consequências no decorrer de toda a sua vida.
O terceiro conselho: sejam puros. Vivemos num mundo cheio de imundície e sordidez, um mundo que chafurda na perversão. Estamos cercados por ela. Está na televisão, no cinema, nos livros populares, na internet. Está em toda parte. Vocês não podem dar-se ao luxo de assistir a isso, queridos e jovens amigos. Não podem permitir que essa sujeira os contamine. Mantenham distância, abstenham-se disso. Vocês não podem alugar vídeos que mostrem cenas degradantes. Vocês que possuem o sacerdócio de Deus, não podem misturar essa baixeza com o sacerdócio. Não usem linguagem inadequada. Não tomem o nome do Senhor em vão. Em meio aos trovões do Sinai, o dedo do Senhor escreveu nas tábuas de pedra: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é prova de masculinidade usar o nome do Todo-Poderoso ou de seu Filho amado de modo vão e trivial, como alguns tendem a achar. Escolham suas amizades com cuidado. Elas os conduzirão em uma direção ou outra. Todos querem amigos. Todos precisam de amigos. Ninguém quer ficar sem eles. Mas nunca percam de vista o fato de que são seus amigos que os levarão pelos caminhos que vocês trilharão. Embora devamos tratar bem todas as pessoas, escolham com grande cuidado quem vocês desejam ter a seu lado. Essas pessoas serão seu apoio quando vocês estiverem indecisos entre duas escolhas, e vocês, por sua vez, também poderão salvá-los. Sejam puros. Não desperdicem seu tempo com diversões destrutivas. Recentemente, realizou-se em Salt Lake o show de um grupo de outra cidade. Disseram-me que foi algo imundo, lascivo e abominável em todos os aspectos. Os jovens pagaram 25 a 35 dólares para entrar. E o que receberam em troca? Só uma voz sedutora convidando-os para as coisas desprezíveis da vida. Suplico-lhes, jovens amigos, que fiquem longe disso. Isso não vai ajudá-los. Só poderá prejudicá-los. Recentemente, discursei para seus pais neste púlpito. Entre outras coisas, falei sobre tatuagens. Que criação é mais grandiosa que o corpo humano? É uma coisa maravilhosa, o suprassumo da obra do Todo-Poderoso. Paulo, ao escrever para os Coríntios, declarou: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Já pararam para pensar que seu corpo é santo? Vocês são filhos de Deus. Seu corpo é criação dele. Vocês desfigurariam essa criação com desenhos de pessoas, animais e palavras? Prometo-lhes que dia virá em que, se vocês tiverem tatuagens, se lamentarão por isso. Não há como retirá-las. São permanentes. Só por meio de um processo caro e doloroso é que podem ser removidas. Se tiverem tatuagens, então é bem provável que pelo restante da vida vocês as levem na pele. Creio que um dia se envergonharão delas. Não se tatuem. Nós, como autoridades gerais que os amam, rogamos que não desrespeitem o corpo que o Senhor lhes concedeu. Vou mencionar também os brincos colocados nas orelhas e em outras partes do corpo. Eles não são viris, são nocivos. Os rapazes ficam com aparência muito melhor sem eles. E acredito que também se sentirão melhor sem eles. E vocês, moças, não precisam colocar vários brincos em cada orelha. Um simples par de brincos já é o suficiente. Falo sobre essas coisas porque, mais uma vez, elas dizem respeito a seu corpo. Como é verdadeiramente bela uma jovem bem vestida que é pura em corpo e espírito. Ela é uma filha de Deus, de quem seu Pai Eterno pode orgulhar-se.
Como é bonito um rapaz bem vestido. Ele é um filho de Deus, digno de possuir seu santo sacerdócio. Ele não precisa de tatuagens, nem brincos na orelha ou outras partes do corpo. A primeira presidência e o Quórum dos 12 estão todos unidos nessas orientações. E ao tocar nesses assuntos, gostaria de voltar a ressaltar a questão da pornografia. Ela tornou-se uma indústria de 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Uma atividade em que algumas pessoas enriquecem à custa de centenas de milhares de vítimas. Mantenham distância disso. É algo estimulante, mas que vai destruí-los. Embotará seus sentidos. Suscitará em vocês apetites que os levarão a fazer qualquer coisa para satisfazê-los. E não tentem criar relacionamentos por meio da internet e das salas de chat. Eles podem arrastá-los ao abismo do pesar e da amargura. Gostaria também de falar um pouco sobre as drogas ilegais. Vocês sabem quais são meus sentimentos em relação a elas. Nem conheço todos os tipos existentes, mas sei que elas vão arruiná-los e escravizá-los. Quando estiverem sob o poder delas, farão qualquer coisa para conseguir dinheiro para comprar mais. Fiquei pasmo quando, ao assistir a um programa de televisão, tomei conhecimento de que os pais apresentam as drogas aos próprios filhos em 20% dos casos. Não consigo entender a estupidez desses pais. Que futuro, além da escravidão, eles podem esperar para os filhos? As drogas ilícitas destroem completamente quem nelas se vicia. Meu conselho e súplica a vocês, rapazes e moças maravilhosos, é: mantenham total distância delas. Vocês não precisam experimentá-las. Olhem em volta de si mesmos e vejam seus efeitos sobre os usuários. Não há necessidade alguma para qualquer menino ou menina, rapaz ou moça da igreja experimentá-las. Mantenham-se limpos desses vícios que deformam a mente e criam hábitos maléficos. E agora, uma palavra sobre o problema mais comum e mais difícil que vocês, rapazes e moças, têm que enfrentar. O relacionamento de uns para com os outros. Estão lidando com o mais poderoso dos instintos humanos. Talvez seja suplantado apenas pelo desejo de viver. O Senhor nos fez atraentes uns para os outros, com um grande propósito. Mas esta mesma atração torna-se perigosa a não ser que seja mantida sob controle. É linda quando é utilizada da maneira correta. É mortal quando não é controlada. Por essa razão, a igreja desaconselha o namoro prematuro. Esta regra não existe para prejudicá-los de nenhuma maneira. Existe para ajudá-los, e realmente os ajudará se a observarem. Namoro sério em idade prematura leva frequentemente à tragédia. Estudos demonstram que quanto mais tempo um rapaz namora uma moça, mais probabilidades existem de que se metam em confusão. É melhor namorar uma variedade de companheiros até que estejam prontos para casar. Divirtam-se, mas fiquem longe das intimidades. Mantenham suas mãos sob controle. Pode não ser fácil, mas é possível. Vocês, rapazes que planejam servir como missionários, reconheçam que o pecado sexual pode privá-los dessa oportunidade. Talvez pensem que podem escondê-lo. Uma longa experiência nos mostra que não podem. Para servir uma missão eficaz, vocês têm que possuir o Espírito do Senhor, e esconder a verdade não condiz com esse Espírito. Cedo ou tarde, vocês sentir-se-ão compelidos a confessar suas transgressões passadas. Bem disse Sir Galahad: minha força é como a força de 10 homens, porque meu coração é puro. Queridos jovens amigos, em matéria de sexo, vocês sabem o que é certo. Sabem quando estão enveredando por caminhos perigosos, quando é tão fácil tropeçar e escorregar para dentro do poço da transgressão.
Peço que sejam cuidadosos, que permaneçam longe do abismo do pecado, do qual é tão difícil, é tão fácil despencar. Mantenham-se limpos do mal tenebroso e desapontador que é a transgressão sexual. Caminhem na luz da paz que advém da obediência aos mandamentos do Senhor. Agora, se houver alguém que saiu fora da linha, que já tenha transgredido, existe alguma esperança? Claro que sim. Onde houver arrependimento verdadeiro, haverá perdão. Esse processo começa com a oração. O Senhor disse: aquele que se arrepender de seus pecados, o mesmo é perdoado, e eu, o Senhor, deles já não mais me lembrarei. Compartilhem seu fardo com seus pais, se puderem. E definitivamente, confessem a seu bispo, o qual está pronto para ajudá-los. Meu próximo conselho: sejam fiéis. Shakespeare escreveu: a ti mesmo ser fiel, e se isso fizeres, tal qual a noite sucede o dia, não poderás ser falso com ninguém na vida. Vocês têm uma herança extraordinária. Muitos de vocês são descendentes dos pioneiros que morreram aos milhares devido a seu testemunho da verdade desta obra. Se pudessem dirigir-se a vocês, eles suplicariam: sejam fiéis, sejam leais. Sempre fiéis sua fé guardem. Sempre valentes, com ardor lutem. Eles diriam hoje: fé de nossos pais, santa fé, até o fim te seremos fiéis. E mesmo vocês que não têm antepassados pioneiros, pertencem a uma igreja que se tornou forte pela lealdade e amor inquebrantáveis de seus membros no decorrer das gerações. Como é magnífico pertencer a uma sociedade cujos objetivos são nobres, cujas realizações são notáveis e cujo trabalho é edificante e enobrecedor, até mesmo heróico. Sejam leais à igreja em todas as circunstâncias. Prometo-lhes que as autoridades desta igreja não os desencaminharão, mas os conduzirão pelos caminhos da felicidade. Vocês que são membros desta igreja devem ser leais a ela. Esta igreja é sua. A responsabilidade de vocês em sua esfera de ação é tão grande quanto a minha em minha área de atuação. A igreja pertence a vocês tanto quanto pertence a mim. Vocês abraçaram o Evangelho. Tomaram sobre si um convênio nas águas do batismo e renovam-no cada vez que tomam o sacramento. Esses convênios serão fortalecidos quando vocês se casarem no templo. Vocês não podem tratá-los com leviandade. Eles são por demais grandiosos. Esta é a própria obra de Deus, criada para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos. Andem com fé diante dele, com a cabeça erguida, orgulhosos por pertencerem à grande causa e reino que foi restaurado na terra nesta última dispensação da plenitude dos tempos, a fim de trazer-lhes felicidade. Sejam fiéis às suas próprias convicções. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Sabem quando estão fazendo o que devem fazer. Sabem quando estão canalizando forças para a causa correta. Sejam leais, sejam fiéis, sejam verdadeiros, amados companheiros nesse reino grandioso. O quinto conselho: sejam humildes. Não há lugar para arrogância em nossa vida. Não há espaço para a presunção. Não há lugar para o egocentrismo. Temos um grande trabalho a executar. Temos muito a realizar. Precisamos de orientação ao adquirirmos instrução. Necessitamos de auxílio na escolha de um companheiro eterno. O Senhor declarou: sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações. Que promessa formidável recebemos nesta passagem.
Se não formos presunçosos, orgulhosos nem arrogantes, se formos humildes e obedientes, o Senhor nos guiará pela mão e responderá às nossas preces. Que coisa mais grandiosa poderíamos pedir? Não há nada que se compare a isso. O Salvador, no admirável Sermão da Montanha, declarou: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Acredito que os mansos e humildes sejam aqueles que são doutrináveis. Eles estão dispostos a aprender, prontos para ouvir os sussurros da voz mansa e delicada que os guiará em sua vida. Eles colocam a sabedoria do Senhor acima da própria sabedoria. E agora chegamos ao último conselho. Orem sempre. Vocês não conseguem fazer tudo sozinhos. Ao olhar esta vasta congregação, sei que vocês são jovens que oram, que se ajoelham e conversam com o Senhor. Vocês sabem que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Vocês precisam da ajuda dEle e sabem que precisam. Vocês não conseguem fazer tudo sozinhos. E se darão conta disso cada vez mais com o passar dos anos. Assim, vivam de modo a poderem, com consciência tranquila, conversar com o Senhor. Ajoelhem-se e agradeçam a Ele por sua bondade para com vocês e expressem-lhe os desejos justos de seu coração. O milagre de tudo isso é que Ele ouve, Ele atende, Ele responde. Nem sempre como nós gostaríamos que respondesse, mas não tenho a menor dúvida de que o faz. Vocês têm uma enorme responsabilidade, rapazes e moças. Vocês são o produto de todas as gerações que os antecederam. Tudo o que vocês têm no corpo e na mente foi transmitido por seus pais. Um dia, vocês também serão pais e repassarão às gerações seguintes as qualidades físicas e mentais que receberam do passado. Não rompam a corrente de gerações de sua família. Mantenham-na vigorosa e forte. Muito depende de vocês. Vocês são preciosos. Vocês significam tanto para a igreja. Ela não seria a mesma sem vocês. Atinjam seu potencial com orgulho de sua herança como filhos de Deus. Voltem-se para Ele em busca de entendimento e orientação. Andem segundo seus preceitos e mandamentos. Vocês podem divertir-se, é claro que podem. Queremos que o façam. Desejamos que desfrutem a vida. Não queremos que sejam puritanos. Desejamos que sejam saudáveis e alegres, que cantem e dancem, que riam e sejam felizes. Mas em tudo isso, sejam humildes e fervorosos, e o céu lhes sorrirá. Eu não poderia desejar-lhes nada melhor do que uma vida produtiva, com serviço dedicado e voluntário, e contribuições para o conhecimento e o bem-estar do mundo em que vivem. E que o façam com humildade e fidelidade diante de Deus. Ele os ama, nós os amamos. Queremos que vocês sejam felizes e bem-sucedidos, que façam contribuições significativas para o mundo e para o progresso desta grande e majestosa obra do Senhor. Bem, essa foi a lição de casa que lhes designei, caros amigos. Sejam gratos, sejam inteligentes, sejam puros, sejam fiéis, sejam humildes, orem sempre. Para concluir, embora seja um pouco diferente, gostaria de oferecer-lhes uma oração. Ó Deus, nosso Pai eterno, como teu servo, curvo-me perante ti para orar em favor desses jovens espalhados por toda a terra que estão reunidos hoje à noite em tantos locais. Suplico que os abençoe e favoreças. Rogo que os ouças quando erguerem a voz em oração a ti. Por favor, guia-os serenamente pela mão no rumo que devem seguir. Peço que os ajudes a trilhar os caminhos da verdade e retidão
e que os protejas dos males do mundo. Abençoa-os para que sejam alegres nos momentos certos e sérios nos momentos certos, para que apreciem a vida e a desfrutem em sua plenitude. Abençoa-os para que se portem de maneira aceitável perante ti, como teus filhos queridos. Cada um deles é filho teu, com capacidade de realizar coisas grandiosas e nobres. Mantém-nos no caminho elevado que conduz à realização. Salva-os dos erros que podem destruí-los. Caso tenham pecado, perdoa-lhes as ofensas e encaminha-os de volta às veredas da paz e do progresso. Por essas bênçãos eu oro humildemente, com gratidão por eles, e invoco sobre eles tuas bênçãos com amor e carinho. Em nome dele, que leva o peso de nossos pecados. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Christ. Amen.